sou eleito, eu faço parte da tropa dos eleitos. Amém? Aleluia. Então adore Ele com suas palmas. Que de Deus teve uma visão, sai da tua terra.
noite Ele escolheu, querido. Ele te elegeu antes mesmo, aleluia, do mundo existir. Ele já sabia que você aqui estaria um dia para adorar a Ele em espírito e em verdade. Amém? Aleluia, porque Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que transformou a água em vinho. Aleluia, esse é o nosso Deus. Não há outro igual a Ele, querido. Não há outro igual. Aleluia. Adore aí com suas palmas. Deus, tu és grande, a igreja. Deus, tu és grande, és invencível. Declare, querido.
Quero compartilhar com você neste lugar uma palavra nesta noite. Eu quero que você curva a sua cabeça agora e vamos falar com o nosso Deus nesta noite. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nós já temos adorado a Ti através dos louvores, temos Te exaltado, Senhor, aqui neste lugar. Temos dito que o Teu reino é sempre eterno, a Tua igreja Te adora. Nós já declaramos através dos louvores que Te adoramos, que Te exaltamos. E agora, Senhor, chegou o momento de nós abrirmos os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala aos Teus filhos neste lugar, através dessa palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar tocando, Pai, em cada um aqui neste lugar, nesta noite. Através dessa palavra, que possamos aprender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar neste lugar, Senhor. Através dos Teus ensinamentos, através da Tua palavra. O Senhor disse que meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Conforme nós lemos aqui em Josué capítulo 1, no início, Senhor, o Senhor dizendo para Josué: não te aparte da tua boca, Josué, o livro desta lei, mas medita nele dia e noite. Então a tua palavra, ela é fundamental, a tua palavra é essencial, para que nós possamos aprender, nos corrigir, para que nós possamos crescer, amadurecer, para que nós possamos, Pai querido, saber qual é o teu querer, a tua vontade, aquilo que te agrada, aquilo que te entristece. Então, neste lugar, Senhor, fala conosco, me usa de acordo com a tua vontade. É o que eu te peço neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Vamos ler apenas 3 versículos. 4 versículos. Do versículo 27 até o versículo 30. João 4, 27, 30. No capítulo 4, ele fala da mulher samaritana. Eu quero ler, apenas me focalizar nesses 3 versículos, do versículo 27 até o versículo 30. Amém? Os irmãos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Versículo de número 27 do Evangelho de João, capítulo 4. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que se estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém, queridos? Estamos diante aqui de um diálogo de Jesus com esta mulher samaritana. Então eu quero falar com você hoje, aqui neste lugar, está trazendo esta palavra de reflexão, para que você possa visualizar, através deste momento aqui da vida de Cristo, a graça dele. Eu quero falar sobre a graça de Cristo em lidar com os pecadores. Nós podemos perceber, através deste momento aqui de Cristo, conversando com esta mulher, como ele demonstra a sua graça, o seu perdão, a sua atenção, a sua disponibilidade de estar dando atenção a uma mulher pecadora. E nós vamos perceber no decorrer desta ministração que Cristo, ele veio para salvar. Ele veio dar atenção a estas pessoas. Existe um livro muito interessante que estava até comentando com o Fábio, que se chama O Evangelho Maltrapilho. Ou seja, esse livro ele desconstrói tudo aquilo que o homem construiu e trouxe
para dentro das igrejas, pregando que Cristo, ele é um Cristo totalmente modernizado, um Cristo totalmente que discrimina as pessoas, que tem ali algumas pessoas que é escolhida num nível de sociedade, quando na realidade o que Jesus fez foi se assentar com pecadores, andar ali com a mulher adúltera que ele perdoou, se assentar num poço para conversar com uma mulher samaritana, chamar Zaqueu para descer depressa, um publicano, um pecador. Então Jesus, ele veio para andar, para poder salvar, para poder escolher aquelas pessoas que não são. Então eu quero chamar a tua atenção para alguns aspectos importantes e interessantes deste encontro de Jesus com esta mulher samaritana. Eu queria que você pudesse manter a sua Bíblia aberta para a gente poder estar meditando nisso. Nós vemos que diante deste encontro de um judeu com uma samaritana, né, isso já por si só quebra muitos tabus, mas nós vemos aqui algumas questões interessantes que expressam a graça e o bem que está em Cristo, aplicando-se a nós, alcançando a cada um de nós. E esse aspecto, essas coisas interessantes, essas questões eu quero ver com você. Em primeiro lugar, querido, por qual motivo viria ali uma mulher? Justamente na hora sexta, ou seja, com um sol mais forte, sobre aquele calor escaldante, buscar água. Se a gente parar e analisar esse texto e pensar por quê? Naquela hora, naquele meio-dia, na hora em que o sol estava mais quente ali, aquela mulher saiu para poder buscar água, ao invés de fazer nas horas costumeiras, que era à tarde, nos momentos mais tranquilos, porque o sol, meu irmão, ele queima lá. Mas ela foi ali ao meio-dia. Então, querido, ela vai ao poço, aquela hora, aquele momento ali, porque havia algo ali naquele poço. Em segundo lugar, por qual motivo ele chegou até aquele poço distante? Eu digo, Jesus, ao invés de procurar água nos filetes de água que tinha no caminho, na estrada que ele chegava até aquele lugar onde estava o poço de Abraão. Então existem muitas explicações para estes fatos. Muitos, por exemplo, dizem que havia ali homens samaritanos trabalhando próximo, por isso aquela mulher foi naquela hora buscar água ali naquele momento. Mas outros dizem também que muitos preferiam a água do poço de Abraão pela fama e pelo contexto histórico que ali estava envolto daquele poço. Mas eu quero dizer para você que eu não acredito em Jesuscidência, como muitos dizem por aí. Eu acredito na escolha de Deus, no propósito de Deus. Eu creio que ali estava marcado um encontro com aquela mulher. Como hoje o Senhor te atraiu a este lugar e te trouxe para próximo dele. Jesus não foi andando ali por um acaso, mas ele já estava sabendo o que o esperava, o que estava ali aguardando, o que ele precisava acertar no contexto histórico para que pudesse estar registrado, para que nós hoje pudéssemos aprender e aplicar em nossa vida, porque ele é soberano, ele é onisciente e ele sabe de todas as coisas. Nós vemos aqui que o autor sagrado, querido, do quarto evangelho, ele registra esse fato e ele vem mostrar através daquela atitude de Cristo a universalidade do cristianismo. O cristianismo, o poder de Cristo, ele alcança a todas as pessoas. No versículo 8, nos diz que os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Ou seja, os discípulos de Cristo, eles ficaram em Sicar, uma cidade samaritana. Eles receberam uma ordem de Jesus, vá para a cidade para comprar alimentos. Ali em Sicar, vá comprar comida naquela cidade. E isso, desde já, nos demonstra uma parcial transformação ali
dos discípulos de Cristo para entenderem o chamado, o alcance da pregação de Cristo. Porque o judeu, ele não se comunicava com os samaritanos. Entrar numa cidade samaritana, entrar em Sicar, era algo inaceitável. Então aquilo ali já demonstra aquilo que Cristo já tinha ensinado e mostrado para eles, e eles obedeceram e foram a Sicar. Eu estive em Israel, e quando nós pegamos uma estrada para ir para o deserto, nós passamos por uma cidade chamada Jericó. E essa cidade hoje, ela é dominada por filisteus, se eu não me engano, e tem uma grande barreira ali naquela porta, naquela entrada daquela estrada para chegar até ali a Jericó. E o apóstolo Walter disse assim para a guia, que era uma judia: vamos entrar aqui em Jericó, nós ganhamos tempos, estamos adiantados. Mas ela disse: aí eu não entro, porque não posso entrar aí, até porque vocês descobrirem que tem um judeu, uma judia aqui dentro dá problema, e eu não vou entrar aí, não posso. Então o apóstolo falou: então você faz o seguinte, você fica esperando ali naquele posto de gasolina, porque nós vamos entrar lá. Porque nós somos cristãos, somos brasileiros, né? Brasileiro, aonde chega, né, é bem-vindo, as pessoas gostam. E eu fiquei ali em espírito de oração, né? Senhor, me cobre com teu sangue, Senhor. E nós entramos ali em Jericó. E na entrada já ia mostrando, está vendo esse deserto aqui? Aqui está cheio de mina, que os judeus colocaram para eles não entrarem em Israel. Ou seja, não pule essa cerca, porque ninguém sabe onde estão as minas. Se alguém sair de lá para entrar em Israel, vai pisar numa mina ali escondida e vai explodir. Já aconteceu casos, até de turista, de perder a perna ali. Então, cuidado, foram muito orientados. E nós chegamos ali em Jericó, aonde está o monte da tentação de Cristo. Mas, queridos, o judeu, ele não vai lá. O judeu não entra. A mesma coisa, era inaceitável entender que Jesus sentou-se com uma samaritana para dialogar, para conversar, para levar o seu poder. Mas os seus discípulos já estavam vivenciando isso. Outra explicação que se tem acerca do porquê que Jesus não levou os seus discípulos para se assentar junto com aquela mulher samaritana era que Jesus estava privando aquela mulher da exposição que Jesus iria fazer da vida dela, quando iria questionar acerca do seu marido, acerca de algumas coisas da vida dela. Jesus poupou aquela mulher. Por isso Jesus disse: olha, vocês vão para lá, porque eu tenho que acertar uma situação ali, algo que eu tenho que fazer nesta direção. E os discípulos prontamente obedeceram. Mas eu quero chamar a tua atenção para o modo maravilhoso de Cristo, queridos, de lidar com pecadores. Essa é a mensagem hoje. A forma maravilhosa, a sua graça, o poder cativante de Cristo, que Ele demonstra que eu e você devemos olhar e devemos imitar e devemos praticar para que nós possamos exercitar o nosso chamado e a obra que Deus tem na nossa vida. Devemos imitar a Cristo, como Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então que nós devemos imitar a Cristo. Devemos não apenas queremos viver no nosso mundo, na nossa igreja, no nosso dia a dia, achar que está tudo certo, que Deus está comigo, amém por isso. Mas Jesus, querido, Ele foi lá naquela cidade, sentou-se com aquela mulher, conversou com aquela mulher, nos ensinando que nós também devemos não julgar, não fazer preconceito de pessoas, mas devemos levar as boas novas do Evangelho. Então aprendamos com Cristo neste lugar, nessa noite, querido. Nós podemos perceber aqui nesse texto a diversidade de Jesus em lidar com as pessoas. Jesus é maravilhoso. Você pode ler a Bíblia e ver que cada situação Jesus lidar de uma forma, Ele trata de uma maneira. Como, por exemplo, Nicodemos, né? A Bíblia diz que o Senhor, Ele abordou um homem formalista, religioso, como Nicodemos era, inteligente, cheio de justiça própria,
cheio de atitudes, um homem altruísta, um homem que se dizia religioso, que fazia e que acontecia, mas Jesus tratou com ele de uma forma. Jesus chegou para ele firme e disse diretamente para ele: você tem que nascer de novo. Então Jesus tratou com Nicodemos de uma forma. Nós vemos também Jesus com Pilatos, a forma que Jesus tratou com Pilatos, usando o linguajar de Pilatos, porque Pilatos era um filósofo, ele cria na filosofia, e Jesus filosofou com Pilatos naquele momento, porque Jesus, ele sabe viver o ambiente e lidar com pessoas diferentes, justamente para poder levar as boas novas do Evangelho. Então, querido, ali nós vemos uma mulher cujo caráter era péssimo, mas Jesus nos ensina a agirmos como ele. Uma mulher que tinha vários problemas, várias dificuldades, e por si só eu dizer uma mulher, porque homens judeus não falavam com mulheres, tinham as mulheres como algo, deixado para o canto e para lá, mas Jesus trata com aquela mulher e conversa com ela. E Jesus nos ensina a agir assim. Então, em primeiro lugar, nós podemos perceber aqui, querido, neste texto, desse diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, a condescendência de Cristo ao lidar com uma pecadora indiferente. Nós vemos a disposição de Jesus. O Senhor, ele estava assentado junto à fonte de Jacó, diz a Bíblia, quando uma mulher de Samaria veio buscar a água. E imediatamente Jesus lhe disse: dá-me de beber. Então nós vemos aqui a atenção de Jesus. Jesus, ele não esperou aquela mulher abordar ele. Jesus não esperou aquela mulher chegar até ele, mas Jesus já iniciou um diálogo com ela. Ele começou uma conversa com ela e começou já a demonstrar a sua graça para ela. Ele não iniciou um diálogo repreendendo-a, condenando-a, dizendo: você precisa se arrepender, você precisa ser perdoada, você precisa disso ou aquilo, porque você é uma adúltera, você tem seus pecados dentro de você. Não! Jesus não agiu assim com ela, mesmo conhecendo-a, mesmo sabendo do seu coração, porque ele conhece o nosso coração e sabe aquilo que está dentro de nós, mas ele aproximou-se da mulher, querido, falando a respeito de água, falando a respeito de algo natural do ser humano, conversando sobre água, e a partir daquela água, querido, que era uma preocupação naquele momento, que era algo que as pessoas tinham necessidade, aquilo ali, aquela água, serviu, querido, de ponte para ligar aquela mulher que estava bem distante da graça, do perdão, da misericórdia, até Jesus, aonde ele estava ali para demonstrar a misericórdia. Aquele assuntozinho de água serviu como uma ponte para poder alcançar um pecador, para alcançar aquela mulher que estava tão distante. E, consequentemente, querido, aquele assunto, aquela água culminou na salvação e na libertação daquela mulher. Então, a fórmula usada, querido, por Jesus demonstra, naquela oportunidade que Jesus usou, começando um assunto como água, que deve ser relembrada com especial e com muita atenção por todos nós. Devemos olhar, aprender e aplicar na nossa vida, porque Jesus começou um assunto com ela e começou a proporcionar para ela a salvação, a demonstrar o perdão e a demonstrar a graça. Querido, é perca de tempo nós esperarmos as pessoas virem até nós para poder buscar conhecimento, para adquirir salvação. Nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que nos dispor a provocar conversas, provocar assuntos, buscar conhecimento, e através de uma deixa que alguém proporcionou para você, você pegar aquilo ali e começar a levar para poder divulgar e pregar o Evangelho, querido, que está para todos aí,
Nós temos que pregar este evangelho maravilhoso. Nós temos que ser ousados. Nós temos que ser firmes para podermos levar este evangelho maravilhoso para essas pessoas que estão carentes. Existem muitas pessoas sentadas em poços, precisando, querido, de uma palavra minha, precisando de uma palavra sua. Nós devemos ser amáveis. Nós devemos ser, querido, pessoas que devemos olhar para essas pessoas com condescendência, olhar para essas pessoas com carinho, olhar para essas pessoas com graça, como Jesus olhou para aquela mulher. Que você possa, a cada dia, abrir os teus olhos espirituais e enxergar nas pessoas o alcance da salvação. E enxergar nos pecadores o perdão de Deus para a vida deles. Em segundo lugar, para nós corrermos, nós podemos perceber também a prontidão de Cristo em demonstrar misericórdia a pecadores indiferentes. Ele disse àquela mulher samaritana que lhe daria água viva. Ele disse para aquela mulher: olha, eu vou te dar água viva. Ele foi direto e prontamente derramou sobre ela a esperança, o mundo espiritual, a salvação, a solução para os problemas daquela mulher. Jesus conhecia o caráter daquela mulher, querido. Jesus conhecia o íntimo daquela mulher. A si mesmo, ele afirmou para ela que daria água viva, da sua graça, da sua misericórdia, da sua paz, se ela lhe pedisse. Se você conhecesse quem é que fala contigo, se você soubesse, você me pediria água e eu lhe daria água viva. Então se demonstra, querido, a infinita disposição de Cristo em derramar água, em derramar perdão, em derramar uma fonte a jorrar dentro de cada um de nós, dentro das pessoas que estão aí precisando, carentes. O Senhor, querido, está sempre disposto a perdoar, está sempre disposto a derramar a graça, o amor dele sobre a vida das pessoas. Ele continuamente estende as suas mãos, sempre dizendo: dá-me água, sempre tocando, sempre chamando as pessoas para próximo, para poder receber a água. Querido, a visão que Jesus tem para pecadores é de amor, é de disposição de perdoar, é disposição de salvar os pecadores, as almas que estão perdidas. Se nós, querido, percebemos na palavra do Senhor, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Nos últimos dias, querido, naquele grande dia, os homens perdidos, eles vão descobrir que nada tiveram porque nada pediram. Se você pedir hoje, ele vai te dar. Se os homens que você falar e provocar, eles vão pedir. Se os pecadores que estão por aí, precisando do perdão, você levar para ele a água, eles vão pedir. E eles vão receber o perdão de Deus para a sua vida. Terceiro lugar, nós devemos perceber, querido, aqui nesse texto, o valor incalculável da excelência dos dons de Cristo, quando comparado às coisas deste mundo. Jesus disse àquela mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então Jesus faz uma comparação, ele abre o entendimento daquela mulher, para que aquela mulher possa enxergar a profundeza, aquilo que é maravilhoso, naquilo que ele tem para nos proporcionar, para nos dar, que é muito mais superior das coisas deste mundo. Nós vemos que milhares de pessoas vivem correndo atrás de coisas, guiados pelos prazeres deste mundo, amando as coisas deste mundo simplesmente,
E quanto mais as pessoas possuem, mais elas querem mais, e aquilo nunca saciam, aquilo nunca traz satisfação para ela. Tudo que os seus corações desejam, possuem, mais ainda elas querem, e mais ainda demonstram insatisfação. E nós, querido, temos que saber distinguir entre as coisas que satisfazem a carne e as coisas que satisfazem a alma, aquilo que preenche a sua alma. Muitos não sabem fazer isso. Muitos acham que as coisas deste mundo é que vão preencher o vazio que existe dentro da alma de cada um. Mas Jesus disse para aquela mulher: olha, se você me pedisse essa água, eu te daria. E esta água faria dentro de você uma fonte a jorrar, e esta fonte nunca mais você terá sede. É algo, querido, eterno, aquilo que Cristo quer proporcionar para mim e para você, quando na realidade as propostas do mundo são de coisas momentâneas, de coisas passageiras, de coisas deste tempo presente. As águas deste mundo, querido, elas saciam a sede momentânea do ser humano, mas logo depois, querido, a sede volta novamente. E as pessoas procuram, tornam a ter sede após a outra, incansável, até procurando por aí. Mas Jesus diz: neste lugar, eu quero te dar uma água viva, que vai fazer dentro de você jorrar, aonde você vai sentir satisfação, aonde você vai sentir prazer na sua vida, aonde você vai ter paz, que Jesus vai conceber para você. Esta fonte, querido, vai jorrar na sua vida, jorrar para toda a eternidade. A fonte poderá até diminuir proporcionalmente, ou até aumentar ocasionalmente, mas nunca cessar, porque elas são águas vivas que estarão sempre brotando dentro de você, brotando dentro de você, brotando dentro do teu coração. Querido, não substitua essa água viva por essas águas do mundo, essas águas mortas que o homem prega que é a solução, que é a água certa. Querido, a água que Cristo tem para você hoje aqui neste lugar é água viva. É água viva, como Jesus mostrou para aquela mulher. Em quarto lugar, nós podemos ver a absoluta necessidade de haver na alma a convicção de pecados para que ela seja convertida a Deus. Não adianta você querer pregar o Evangelho sem que haja a sensibilidade da necessidade de receber um perdão na sua vida. Todos aqueles que você for divulgar e pregar o Evangelho, você deve, através da palavra, demonstrar que existe uma necessidade de sentirmos que precisamos do perdão de Deus para a nossa vida. Nós vemos que aquela mulher samaritana, ela permaneceu inabalada naquele diálogo com Jesus, conversando sobre água ali, até que o nosso Senhor mostrou-lhe e revelou o seu pecado. Até que Jesus tocou naquilo que estava prejudicando a vida espiritual daquela mulher. Jesus conversava com ela normalmente, mas em determinado momento, querido, Jesus demonstrou para ela que aquela mulher estava transgredindo o 7º mandamento, que era não adulterar. Quando Jesus disse para aquela mulher: mulher, vai lá e chama teu marido. E aquela mulher disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, não tendo marido, porque você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é teu marido. Ou seja, Jesus provocou daquela mulher ela dizer o seu problema, ela confessar o seu pecado. Isso que Cristo faz conosco todos os dias. Às vezes a gente se tranca e acha que está tudo certinho, quando a palavra nos confronta, quando o Espírito Santo de Deus vai lá dentro do nosso coração e nos provoca a vomitar para fora tudo aquilo que está impedindo o Espírito Santo agir dentro de nós, até nós sermos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus.
Aquela mulher estava com a sua porta da alma fechada pelo pecado, mas Jesus provocou. Jesus, querido, ele disse: chama teu marido. Será que Jesus não sabia a condição daquela mulher? Será que Jesus ali está se contradizendo com a sua onisciência, com a forma, com o Deus que estava conversando com aquela mulher? Ou Jesus provocou aquela mulher? Jesus estava querendo ouvir dela: eu não tenho marido. O que eu tenho hoje é pecados que precisam ser perdoados. A minha situação realmente está difícil. Eu preciso dessa água que o Senhor está falando. Realmente eu preciso desta água viva dentro de mim. Eu não tenho marido. Eu já procurei solucionar o meu problema com 5 maridos. As minhas relações íntimas não deram problema, não deram soluções para o vazio que realmente está aqui dentro do meu coração. E o Senhor me alcançou, o Senhor veio até mim, bendito seja o teu nome. Ou seja, querido, essa é a atitude que nós devemos ter diante do Deus que nos provoca, o Deus que nos expõe, o Deus que entra dentro do nosso coração e nos coloca para fora. Ele nos vira do avesso e Ele começa a nos mostrar para nós mesmos aquilo que precisa ser acertado dentro de nós, queridos. Essas palavras penetrantes de Jesus transformaram aquela mulher. Vieram como uma flecha sobre aquela mulher, sobre a consciência dela, sobre a vida íntima dela, sobre a alma dela. Aquele momento, querido, ela deixou de ser uma pecadora sem conhecimento e passou a ter consciência do seu pecado. Passou a ter consciência de que ela precisava agir como alguém que precisava da verdade. E ela pediu essa água. Ela recebeu esta água. Ela recebeu o seu perdão para a sua vida. E eu digo para você, isso que Jesus fez, querido, deve ser usado por mim e por você, com muita cautela, com muita inteligência, com um Espírito Santo na sua vida, querido. Você precisa revelar às pessoas a necessidade do perdão dos pecados sobre a vida dela. Não converse agora, por favor. Devemos aguçar a sua consciência e fazerem sentir a necessidade de perdão. Como, pastor, eu posso fazer isso? Através da palavra, através do Espírito Santo, através da oração, através da sua presença, constrangendo o pecador, porque a sua presença constrange quando você chega e você, querido, através da sua vida cheia do Espírito Santo, o pecador ele fica incomodado, o pecador fica ali. Você demonstra já, querido, a necessidade daquela pessoa de se consertar com o teu Deus, porque a Bíblia diz isso. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Como está a sua luz hoje? Será que a sua luz está ofuscada pelos prazeres deste mundo, pelo pecado, pelas coisas da terra? Ou será que há muitos anos você não ilumina a vida de alguém? Jesus, querido, ele veio como luz, como porta, ele veio como salvação para aquela mulher samaritana, e ele veio como uma lâmpada forte e iluminou a vida daquela mulher, colocando para ela a situação do interior dela, da alma dela, da necessidade dela de se consertar com um Deus Criador de todas as coisas, que criou a mim e criou a você, querido. Quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, quando nós a cada dia reconhecemos a necessidade do perdão, nós abrimos os nossos olhos espirituais para enxergarmos, querido, as coisas. O Senhor, Ele está aqui para abrir os teus olhos espirituais hoje, para que você possa fazer uma reflexão do seu interior, para que você possa ver e sentir a necessidade de um conserto, sentir a necessidade de uma reaproximação com o teu Deus, de sentir a necessidade de que você precisa dessa água na sua vida, porque você mesmo é testemunha de que tudo que você já provou e já tentou nesta vida não saciaram a sede que ainda está dentro de você neste lugar. Mas o Senhor quer te dar água. O Senhor, querido, Ele quer te dar a água para a sua vida. As pessoas não valorizam
a cura que Jesus traz. Mas Jesus, querido, está mostrando para você, para que você valorize neste lugar. Quinto e último lugar para nós encerrarmos. Nós vemos aqui como é inútil qualquer religião que consiste apenas em formalidades trazer a solução para a vida de uma pessoa. Ela, aquela mulher, ao ser despertada para os assuntos espirituais que Jesus estava tratando com ela, ela veio e fez algumas perguntas ao Senhor, que está no versículo 20. Ela disse assim: os nossos pais adoravam nesse monte, e vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, ou seja, os judeus diziam que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Aquela mulher disse: olha, os nossos pais, samaritanos, a religiosidade dele, aquilo que eles ensinaram, aprenderam, dizem que é neste monte que deves adorar, mas os judeus que dizem que o Messias vai vir deles, o Salvador, dizem que é em Jerusalém. E o senhor, o que o senhor diz para mim? Eu estou querendo aprender mais, eu estou querendo ouvir mais, eu estou querendo saber. E aquela mulher, ela tinha uma vida pautada achando que a religião iria salvar aquela mulher, mas Jesus, ele vem com uma palavra direta que está no versículo 21 e disse para ela: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Mas vós adorais o que não conheceis. Jesus disse para aquela mulher: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, ou seja, para aquela mulher acabou de chegar, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que os pais procuram para seus adoradores. Não são formalidades que vai salvar as pessoas, não é a religiosidade, não são fórmulas, não são lugares específicos que se devem adorar, mas eu quero dizer para você, querido, que o Senhor, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não em mentiras, não em formalidades, não em aparência, não em exteriores, mas no interior. Veja, querido, que Jesus, Ele poderia estar trazendo esta palavra para os próprios judeus, para os próprios fariseus, para os próprios escribas. Mas Jesus trouxe a revelação para aquela mulher, porque Jesus veio salvar o que se havia perdido, porque Jesus valoriza, querido, a nossa sinceridade e o nosso coração diante dele. Aquilo que mais o Senhor desagrada, que a Bíblia condena, são as formalidades, é a hipocrisia, são as coisas que o homem quer demonstrar através da sua atitude, através da sua aparência, que são pessoas religiosas, que são pessoas que estão puras, quando na realidade o coração está apodrecido pelo pecado, pelo ódio, pela injúria. Então, querido, o nosso Senhor, Ele não se deixa levar por formalidades, por aparência, porque Ele sonda os nossos corações. E Ele sabe aquilo que nós precisamos dentro de nós, aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós estamos carentes da misericórdia. Ele conhece o seu coração, Ele sabe qual é a sua fraqueza. A cada culto que você vem aqui neste lugar, querido, cada momento em que Jesus se assenta contigo e revela dentro de você aquilo que precisa ser acertado, aquilo que precisa ser consertado e retificado na sua vida. A cada momento que você está sentado nessa cadeira, você está sentado à fonte de Abraão, aonde, através da palavra de Deus, aonde hoje aqui, Jesus está sentado dialogando com você e dizendo para você: você quer esta água viva dentro de você? Você quer essa água que vai fazer uma fonte dentro de você? Ou você não quer essa água? Se você quiser, você vai fazer como Jesus fez com aquela mulher. Tu me pedirias e eu lhe daria água viva. Você quer pedir isso hoje? Coloque-se de pé neste lugar. Porque a atitude, querido, nós devemos tomar diante do nosso Deus. O Evangelho tem sido pregado.
Os sinais estão anunciando, conforme nós ministramos aqui na quinta-feira sobre a volta de Cristo. E você está se posicionando? Você está pedindo ao teu Deus esta água viva que fará jorrar dentro de você? Ou será que você está como aquela mulher, vivendo aquela sua vida, tranquilo, como se nada tivesse acontecido? Quem sabe há muito tempo você não sente a necessidade de um acerto com o teu Deus. Quem sabe há muito tempo você não diz para Deus: Senhor, revela-me a mim, Senhor, a tua vontade, revela o teu querer, revela a tua palavra em mim, Deus. Pai, provoca em mim aquilo que está preso dentro da minha alma, aquilo que há muito tempo, Senhor, está amarrado, está fechado, com cadeados, ó Deus. Deus, que esta noite o Senhor se revele a mim. Pai, que nesta noite o Senhor venha com o teu Espírito Santo, Deus, invada minha vida, entre na minha vida, revele aquilo que está errado na minha vida, revele aquilo que precisa ser acertado na minha vida, Senhor. Eu quero esta fonte, eu quero esta água. Deus, tira de mim todo mundanismo, Deus, tira de mim, Senhor, todo orgulho, Deus, e venha, Senhor, com o teu poder, Senhor. Venha com o teu poder, Senhor. Venha com o teu poder curador, Senhor. O teu poder restaurador, Senhor. E revela-me a mim, Deus. Jesus disse para aquela mulher: você me pediria e eu lhe daria água viva. Jesus, ele dispensou aqueles seus discípulos porque ele queria ter uma conversa direta com aquela mulher. Jesus quer ter uma conversa direta com você hoje. Jesus está aqui diante de você, colocando no teu íntimo. Então, você que sente esta necessidade hoje, vem aqui na frente. Eu vou orar por você. Não precisa expor para mim, não precisa dizer o que precisa ser consertado, o que precisa ser redirecionado na sua vida, mas Deus sabe. Vem aqui na frente como sinal de que você está pedindo esta fonte. Vem aqui como você estivesse demonstrando para o teu Senhor: eu quero esta fonte, eu quero, Senhor.
face. E podemos, ó Deus, sentir a tua presença, Senhor. Podemos vivenciar, Pai querido, um momento que aquela mulher, Senhor, samaritana, ela vivenciou diante de ti. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos revelado a tua vontade. O Senhor tem nos tocado. O Senhor tem nos, Pai querido, mostrado, Pai amado, os nossos defeitos, as nossas falhas, Deus. O Senhor tem nos consertado, Senhor. Nós temos confessado diante de ti, Pai, os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Peça perdão nessa hora, querido. Peça perdão, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Oh, perdoa-nos, Senhor. Oh, perdoa-nos, Senhor. A tua igreja te